Boa noite a vocês. Eu trago aqui a saudação, o abraço carinhoso aqui da igreja, que fica pertinho de vocês, ali na esquina, né? E é um prazer estar com vocês, já estive em algumas outras ocasiões. E saúdo vocês com a graça, a paz, a alegria e, às vezes, a perturbação do Espírito Santo, né? Porque quando Deus fala às vezes dá com a gente, às vezes dá umas cutucadas, né? Mas hoje a palavra que eu trago é uma palavra que alimenta o seu coração, edifica a sua fé e fortalece a sua alma. Então, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 4 do segundo livro de Reis. É uma história que você provavelmente conhece. E quando o pastor Ailton me convidou, ele falou que esse mês vocês estão pensando, estudando, conversando sobre a ligação entre a saúde mental e emocional e a fé. Eu hoje gostaria de conversar com vocês não sobre aspectos, vamos dizer assim, técnicos, psicológicos, do que é o bem-estar, a saúde mental, nada disso. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre sofrimento. Como é que o crente, como é que o cristão lida com o sofrimento? Alguém aqui nunca sofreu na vida? Levanta o braço, que eu quero conhecer esse bem-aventurado aí. Todos nós passamos por momentos, às vezes previsíveis e às vezes totalmente imprevisíveis, em que a nossa fé é sacudida pelo improvável, pelo que nos deixa perplexo, pelo que nos deixa, às vezes, com medo, apavorado, assustado, ansioso, né? E nós hoje cantamos algumas canções que eu quero que você perceba que, às vezes, a gente pensa que Deus fala conosco na hora da palavra, e fala. Mas quando o Espírito de Deus está conduzindo as coisas, há uma linha, gente, há uma linha de mensagem sendo estabelecida. E hoje nós já cantamos aqui que nada vai nos separar do amor de Deus. Já cantamos aqui que Ele é quem luta por mim. E já ouvimos aqui que meus dias estão cravados nos teus perfeitos planos. Gente, então isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Então, irmão Leônidas, como é bom quando a gente está submisso à direção do Espírito Santo, porque Ele vai entregando aquilo que Ele quer para o seu povo. Então, vamos ler comigo essa história no capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 8. Diz assim: Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Percebam como quando a hospitalidade gera um bem-estar. Eliseu, quando passava por Sunem, agora, conhecendo aquele lugar onde ele era acolhido, ele acabava sempre passando na casa desta mulher para comer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, ele poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então ele disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Mas ela respondeu: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Mas ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não iluda essa tua serva. Mas a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito.
O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. Mas, de repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um de seus servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos seus servos e uma das jumentas. Eu preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Mas ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me iludisse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou e andou do quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Que história, hein, gente? Já pensou você passar por uma experiência dessa? A gente acabou de falar que às vezes os problemas nos pegam desprevenidos, às vezes somos atropelados pelas circunstâncias. Essa mulher, ela primeiro viveu uma experiência de um milagre maravilhoso, não é verdade? Uma coisa que me chama a atenção nessa história: qual é o nome dela? Não sabemos, não é verdade? A única coisa que a gente sabe é que ela era de Sunem, essa região que a fazia então ser chamada de sunamita. Outra coisa que a gente sabe a respeito dela é que ela era casada com um homem bem idoso e que ela não tinha filhos. Naquela ocasião, gente, uma mulher sem filhos já era marginalizada. Vocês sabem disso por outras histórias bíblicas. A mulher era olhada assim, né? Mas, além disso, uma mulher que ficasse viúva e não tivesse filhos, era uma mulher que não tinha provisão para a sua velhice. A gente vê isso lá no milagre do filho da viúva de Naim, né? Que o filho único dela morreu. Como seria a subsistência dela? E Jesus devolve o filho àquela mulher. Então, quando o profeta pergunta a Geazi assim, o que a gente pode fazer por ela? Geazi responde: bem, ela não tem filhos e o marido dela é velho. E aí
Eliseu manda chamar a mulher e faz aquela promessa maravilhosa a ela, né? Reparem que a história dessa mulher começa quando ela tem uma percepção da presença de Deus. O texto começa dizendo que quando Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, ela insistiu para que ele ficasse para a refeição. E ela percebeu a presença de Deus. A tal ponto que toda vez que aquele homem passava por ali de novo, onde ele parava? Na casa dessa mulher. E ela teve uma percepção, uma sensibilidade. Eu quero essa presença na minha casa. E ela virou para o marido e disse: marido, vamos fazer um quartinho aqui? Vamos fazer um quartinho no terraço? Uma coisa simples, sabe? Mas que a gente coloque aqui, olha, é engraçado que o texto bíblico diz até os móveis que tinha no quarto, diz, vamos colocar para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, assim quando ele vier, ele vai ficar aqui. Ela queria a presença de Deus. Ela não estava buscando bênção nenhuma. Reparem que quando Eliseu vira para ela e diz assim, o que eu posso fazer por você? Você tem sido tão carinhosa com a gente, você tem nos recebido tão bem. O que se pode fazer por você? Ela diz, não preciso de nada, eu estou bem no meio do meu povo. Reparem que Eliseu era um profeta que tinha, inclusive, relacionamento bom com as autoridades daquela época. Ele diz, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Não estou precisando de nada disso. Eu quero essa presença. Tem uma canção que a gente canta que diz assim, tudo está preparado aqui. Conhecem? A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chega. Não vou continuar cantando, não, senão vocês fogem. Mas essa canção, ela fala sobre anseio, esse anseio que é na alma da gente, desta presença. Essa presença que nos abençoa. Essa mulher não estava buscando bênção nenhuma. Ela queria receber daquilo que tornava Eliseu alguém que por onde passava dizia, este homem é um santo de Deus. Interessante, gente, que quando nós lemos lá o capítulo 11 de Hebreus e fala dos heróis da fé, ele cita pessoas sem nome. Interessante que nesse texto de Hebreus, uma das coisas que ele cita, ele diz assim, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A sunamita está nessa história, porque ela, pela fé, recebeu pela ressurreição seu filho que havia falecido. E eu queria caminhar, ainda que brevemente, com vocês, diante desse desafio que a gente enfrenta, que é o sofrimento humano. Todo mundo enfrenta adversidades. Todos nós passamos por situações que desafiam a nossa fé. Por isso, aquela coisa do pare de sofrer, não tem uma base bíblica, né? Jesus disse, pelo contrário, ele disse, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa paz que o mundo não conhece é que define como nós vamos encarar as adversidades da vida. E aí talvez você pergunte, mas então, por que Deus permite que soframos? Tem muitas razões para que o sofrimento nos alcance, né? A gente sofre por quê? Em primeiro lugar, a gente sofre por causa do pecado. O pecado, ele arrancou de nós aquele estado de permanente comunhão com Deus, onde vivíamos, ou éramos para viver em profunda comunhão com Deus, sem nenhum problema. O pecado quebrou. Ele já chegou trazendo a morte espiritual e fazendo com que o nosso corpo humano se degenerasse. Então, nós sofremos por causa do pecado? Sim, todos nós nascemos caídos. Isso não nos habilita a dizer que toda coisa que traz sofrimento seja consequência de pecado em nossa vida. Muito pelo contrário. Certa vez, um cego, lembram-se daquele cego que Jesus curou? E os discípulos perguntaram a ele, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? Ele está cego porque ele é um pecador terrível. De jeito nenhum.
Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está assim para que nele se cumpra ou se veja a glória de Deus manifesta. E a cura daquele cego foi um testemunho para toda aquela autoridade judaizante. Então, sofremos por causa do pecado, sim, mas nem tudo que passamos na vida é consequência de pecado. Às vezes nós sofremos por causa da escolha de outras pessoas. Recentemente teve um artista aí que foi atropelado, que está uma manchete, né? Todo dia falam desse artista que foi atropelado. Eu não sei quem teve razão ou quem não teve razão, mas muitas vezes um atropelamento, um acidente é causado pela embriaguez alheia. No caso dele, parece que ele é que estava atravessando fora do lugar. Então, muitas vezes, o pobre do motorista, quem é motorista aqui sabe, né? Lida com os pedestres também sem noção, né? Que atravessam fora da faixa, sai de trás do ônibus, e você, de repente, está com alguém na frente do carro, né? Então, muitas vezes, o nosso sofrimento é resultado da escolha do outro, ou do erro do outro, ou da falha do outro. Às vezes, sofremos por causa das nossas próprias escolhas. Fazemos escolhas ruins. Tomamos iniciativas erradas, sem pedir a direção de Deus. E aí, sabe aquele negócio? Batemos com a cara na parede, né? Nos damos mal, e aí nos lembramos do Senhor e recorremos a Ele. Às vezes sofremos por causa do inimigo, sim. Porque ele atenta contra a nossa vida? Sim, Jó foi um caso desse, não foi? Por que Jó caiu doente? Porque ele pecou? Sim ou não? Não. Por causa das escolhas dele? Porque ele não tinha cuidado com o próprio corpo? Também não. Jó caiu doente porque Satanás tocou na saúde dele com a permissão de Deus, mas havia um propósito. Então, às vezes, sofremos por ataques do inimigo? Sim. E muitas vezes nós sofremos por causa do plano soberano de Deus, porque Ele quer edificar a nossa fé através do sofrimento. O irmão que estava conduzindo o louvor falou, se você está atravessando momentos de deserto, né? Clame a Deus nessa hora, porque Ele traz refrigério para nós mesmo em tempos de deserto. Então, essa mulher, uma mulher que primeiro ela recebeu uma grande notícia, ela ia ser mãe, contra todos os prognósticos, ela ia ser mãe. No início ela nem acreditou direito, ela falou para o profeta, meu Senhor, por favor, não iludas a tua serva. Mas Eliseu disse, daqui a 1 ano, você vai estar com um filho nos braços, e isso aconteceu. O menino cresceu. Uma coisa que eu não sei se vocês reparam aqui é a passividade desse marido da sunamita, né? A sunamita não tem nome aqui, mas ela tem percepção, ela age, mas o marido... Gente, não estou falando mal dos homens não, tá? Tem muito marido legal, tem muito marido super dinâmico, super ativo, não é? Mas tem uns que parece que... O garoto passou mal, o que ele falou? Leva para a mãe, né? Mas isso não acontece aqui, eu sei. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu tive 2 filhos, um atrás do outro. A diferença entre eles, para vocês terem noção, já estão crescidos, cabelo branco, igual o Daniel ali. Mas a diferença entre eles é de 10 meses. Tem ideia do que é você ter 2 filhos pequenos com a diferença de 10 meses? Pois é, eu caí naquela história de que quem está amamentando não engravida. Ninguém caia nessa história, porque não funciona. Enfim, um dia estava o mais velho passando mal. Já contei essa história lá na minha igreja. Começou a vomitar e aquela loucura, aí daqui a pouco a mais nova começou a chorar, começou a vomitar também, e eu acordei meu marido, Álvaro, por favor, meu filho, levanta, porque está todo mundo passando mal aqui, corre lá, pega o pano de chão. Como é que o homem acorda quando é levantado de madrugada? Primeiro ele se situa, aí depois ele vai lá atrás, na área de serviço, volta e diz, onde é que está o pano de chão? Eu não é.
Nessa altura já estava tudo vomitado. Eu digo, deixa para lá, vamos resolver. Mas esse marido da sunamita, ele, quando o garoto estava lá, diz o texto bíblico que o menino cresceu e certo dia foi se encontrar com seu pai. E de repente, gente, essa é a expressão que eu quero chamar a atenção de vocês. De repente ele se sentiu mal e começou a reclamar, gemer e dizer, ai, a minha cabeça, o pai diz, leve para a mãe. Então, a enfermidade desse menino não tem lógica. Foi repentina, não dá para entender, né? Surgiu do nada. Às vezes nós somos assim, surpreendidos pelas tempestades na vida da gente, não é verdade? Surpreendidos. Esse menino, de repente, passou mal e imagina aquela mãe vendo o servo do marido trazendo o filho, daquele jeito, ela bota ele no colo e diz o texto bíblico que ele ficou no colo da mãe até meio-dia e meio-dia morreu. Gente, olha a reação dessa mãe. O que ela fez? Ela pegou o menino, subiu e deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Sabe, gente, eu fico pensando, qual a mãe que o filho acabou de morrer e você não chora, esperneia, filho único, filho da promessa, filho de uma promessa, né? O que essa mulher não fez diante da dor? Ela não aumentou a dor dela, ela não perdeu a paz, ela não saiu gritando, não teve atitudes desvairadas, ela não ficou chorando. A gente não vê essa mulher se entregando à dor que seria supernatural nesse momento. Aquela mulher teve uma percepção, ela disse, essa história não acabou. Ela pega aquele menino desfalecido e bota onde, gente? Na cama do profeta, no lugar onde aquela promessa começou. E em vez de chorar o filho morto, em vez de correr e contar para o marido que o filho tinha morrido, em vez de qualquer coisa, ela colocou o filho ali, fechou a porta e saiu. E foi encontrar com o marido. E pelo que a gente deduz aqui no texto, ela não falou para o marido que o filho tinha morrido. Porque quando ela disse assim, por favor, me dá um servo e uma jumenta, porque eu preciso falar com o homem de Deus agora e voltar. A pergunta que o marido faz mostra que ele não sabia que o filho tinha morrido, porque ele pergunta, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela só respondeu, não faz mal. Ela saiu batida em direção ao Monte Carmelo. Gente, o Monte Carmelo por si só já é um lugar tão simbólico. Foi o lugar onde o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, o lugar onde Deus manifestou corporeamente a sua presença, afirmando que ele era o Senhor. Era lá que Eliseu estava. E foi para lá que ela correu. Então, o que essa mulher não fez diante da dor? Ela não se descabelou, ela não se desesperou, ela não se entregou àquela dor, ela não brigou com Deus. Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo comigo? Ela não procurou culpados, ela não ficou amargurada, mas, acima de tudo, ela não perdeu a esperança. No coração daquela mulher havia uma certeza, essa história não acabou, ainda tenho o que fazer. E ela corre para a presença de Eliseu. Aí a gente vê ela chegando lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 27, o servo do homem de Deus, né, Geazi, está lá com Eliseu e Eliseu diz, veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Ela estava mentindo ali, gente? Aquela era uma palavra de fé. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Meu coração está despedaçado. Se eu fosse atender o meu coração, eu estava lá chorando em cima do corpo do meu filho. Mas porque eu creio num Deus vivo.
eu posso declarar, vai tudo bem. E é isso que ela responde ao servo. E aí, quando ela chega na presença de Eliseu, ela abre o coração, ela não fala nada, ela só se prostra, o texto diz aqui, que ela se prostra, se agarra nos pés do profeta, ao ponto do Geazi virar e querer tirar ela lá dos pés do profeta, mas ele, percepção e sensibilidade espiritual daquele profeta, ele diz assim, deixa ela. Diferente daquele profeta lá, né? Na história de Ana, que achou que ela estava bêbada porque estava chorando e clamando ao Senhor, este homem tinha um contato íntimo com Deus. E apesar de não saber ainda o que estava acontecendo com ela, a sensibilidade espiritual de Eliseu deixa ela, o coração dela está cheio de amargura e Deus não me revelou o que aconteceu com ela. E aí ela abre o coração e fala, Senhor, por um acaso eu te pedi um filho, eu não disse que o Senhor não me enganasse. Era como se ela dissesse, por que eu tive essa alegria para ela agora me ser roubada? E aí Eliseu, primeiro ele comissiona o servo dele para pegar o bordão dele e ir na frente, ele vai depressa. Engraçado que a gente percebe sensação de urgência, porque Eliseu diz, vai depressa, não pare pelo caminho, não cumprimente ninguém. E se alguém te cumprimentar, não responda, vai. Tipo, o tempo é um fator importante, corra. Mas a mulher disse, não, o senhor não está entendendo. Eu não vou se o senhor não for. Ela diz, tão certo como vive o senhor vai comigo. E Eliseu atende aquela mulher, ele percebe, ele tem a sensibilidade, percebe que precisa ir, ele vai correndo com ela lá. Quando o servo chega na frente, né, ele chega na frente deles, coloca o bordão sobre o menino e nada acontece, e ele volta e diz, olha, nada aconteceu, o menino não acordou. E aí a gente tem esse milagre que também desafia a gente a entender, né? Por quê? Por que Eliseu teve que deitar 2 vezes sobre o menino? Por que isso está relatado para a gente com tantos detalhes? Talvez para que a gente perceba que há milagres que são instantâneos. Há um comando, ele acontece. Mas há milagres que são graduais, que é preciso perseverança na fé. Eliseu chegou ali, ele se colocou sobre o menino. Interessante que o texto bíblico relata os detalhes. Ele colocou a boca na boca do menino. Talvez você que é da área de saúde pense, ele estava fazendo respiração artificial. Pode ser, né? Estivesse fazendo uma compressão no peito do garoto. Seja o que for. Ele se colocou sobre o corpo do menino e o texto bíblico diz que o corpo do menino começou a se aquecer. Mas ele ainda não tinha revivido. E aí Eliseu está sozinho naquele quarto, ele e Deus, porque ele não tinha ninguém ali com ele. Ele começa a andar em torno do quarto, e daqui a pouco ele volta e faz a mesma coisa, e o menino acorda. O menino ressuscita. Gente, eu estou comentando, estou compartilhando sobre essa história para vocês, porque a gente enfrenta desafios. Como é que a gente reage diante dos momentos de sofrimento na vida da gente? Será que a gente se descabela? A gente fica desesperado? A gente fica ansioso? A gente perde a paz? Nós temos um Deus que tudo pode. Amém? Qual é o tamanho do Deus em quem você crê? Ele pode todas as coisas, você tem recursos. Você não precisa se desesperar nem mesmo diante do improvável, do que pegou você de repente, perplexo. Vocês se lembram daqueles discípulos de Jesus? Quando depois de verem coisas maravilhosas que Jesus estava ensinando, os milagres que Jesus estava fazendo, Jesus insiste com eles que eles passem para o outro lado da margem do lago de Genezaré. E ele vai para uma montanha orar. E os discípulos embarcam naquele barquinho. Vocês conhecem a história, né? No meio do caminho, o negócio fica esquisito. Eu não sei quem já teve a oportunidade ou de visitar Israel, ou de ver alguma coisa a respeito,
Mas o Mar da Galileia é o tipo do lugar tranquilo. Já viram? Alguém já viu aqui? Assim, não é? Eu tive o privilégio de estar lá. E, gente, aquilo é uma paz. Só que dizem os moradores do local que tem um vento que vem não sei de onde, de repente, que transforma aquele cenário em minutos. Então, eu tenho gravação, não vi, mas eu tenho gravação de uma ressaca no Mar da Galileia. E é um negócio apavorante. E os discípulos estavam lá no meio da travessia, a tempestade pega eles de repente. E o que acontece, gente? Jesus estava completamente desatento ao que estava acontecendo? Jesus tinha ido orar? Jesus sabia o que eles iam enfrentar. E no meio da noite, no pior da tempestade, o texto bíblico diz que Jesus vem andando sobre o mar ao encontro deles. E se você ler o texto, você vai ver que Jesus estava indo para frente do barco. Leiam e vejam esse detalhe. Qual era o objetivo? Jesus ia acalmar aquele barco. Mas os discípulos estavam tão apavorados que eles olharam para Jesus e pensaram que era o quê? Um fantasma. Às vezes até a ajuda que vem do céu nos assusta. Nós não reconhecemos o cuidado do Senhor e nos apavoramos. E foi preciso que Jesus dissesse assim, gente, sou eu. E aí nós temos aquele episódio em que Pedro sai do barco, vai ao encontro de Jesus e tudo mais. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos uma ajuda extra. A nosso pé está firmado sobre uma rocha que não se abala, gente. Então, o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós sabemos onde tem nossa confiança. Nós não vamos nos abalar, não porque somos fortes, mas porque os nossos pés estão apoiados sobre uma rocha que não se abala, firme para sempre. Então, meu querido, minha querida irmã, eu estou compartilhando a história dessa mulher, para que, se você está passando por tempos difíceis, você saiba que você, como ela, pode dizer, vai tudo bem. Não estou entendendo nada. Estou lidando com ansiedade. Tem hora que eu sinto medo. Se você sente medo, fique à vontade, que todos nós sentimos. Não é à toa que na Bíblia tem tantas vezes a mesma expressão, não temas. Porque a gente tem medo mesmo. Não é? O rei Josafá, quando ouviu a ameaça dos inimigos, a Bíblia diz que ele ficou tremendo de medo. Como nós ficaríamos. Como nós ficamos. A questão é que o que ele fez com esse medo? O rei Josafá correu para o templo do Senhor. E ali ele clamou a Deus. E ele saiu dali com uma promessa de vitória que fez ele mudar completamente de atitude. Porque ele enfrentou aquela batalha com louvor nos lábios. Amém, irmãos? É isso que precisa acontecer comigo e com você. Não pense que você, por amar o Senhor, está livre das batalhas, está livre do sofrimento, está livre das surpresas que podem afetar a sua segurança. Mas lembre-se dessa mulher, uma mulher sem nome, que deixa um exemplo para nós, que diante de uma dor tão grande, gente, porque, segundo os entendidos, uma das maiores dores emocionais que uma pessoa pode sofrer, um dos lutos mais difíceis é a perda de um filho. Ela, ao enfrentar esse tipo de dor, ao ser pega de surpresa com uma enfermidade repentina do filho, ao perdê-lo, ela não perdeu a sua fé, ao ponto de dizer, vai tudo bem. Eu quero complementar aqui, finalizando já. Se você anda um pouquinho para frente, no capítulo 8 de 2 Reis, você vai ver que muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações como essas, que nos abalam,
para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. E você possa testemunhar disso a outros. E possa compartilhar que o seu Deus, que é um Deus de poder, pode tornar todas as coisas para o bem. Então, no capítulo 8, a gente vai encontrar essa mulher de novo. Olhem só o que aconteceu. Eliseu falou àquela mulher, cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa, e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher, essa da nossa história, se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. Olha só, ela foi lá para uma questão legal. Quando ela chegou lá, olha o que estava acontecendo. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. E o rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo. Gente, muitas vezes os sofrimentos que nós passamos são para testemunho da glória de Deus. Essa mulher passou por tudo isso, venceu o desafio, teve seu filho com a vida restaurada e ainda pôde testificar ao rei da sua nação. Eu queria desafiar você hoje a descansar naquele que você tem crido. Queria chamar o irmão Leônidas aqui. Irmão, se a gente pudesse cantar suavemente aquele que nós estávamos cantando, nada vai me separar. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, nós vamos orar. Queria convidar o pastor José Carlos, o irmão Anderson também, que estivessem aqui. Nós vamos orar por você nesse momento. Eu creio firmemente que há pessoas aqui a quem Deus está falando de uma maneira pessoal. Eu creio firmemente que Deus está falando a pessoas aqui de uma maneira pessoal. Se essa palavra você sente que foi para você, que está vivendo um tempo que tem desafiado a sua fé, e hoje você deseja, pela fé mesmo, não está entendendo nada ainda, mas pela fé você quer declarar: vai tudo bem. Eu queria convidar você a vir aqui à frente conosco, nós vamos estar orando juntos, como aquela mulher. Ela, quando viu aquela situação sobre a qual ela não tinha controle, ela não ficou parada no lugar, não. Ela correu, mas correu na direção certa. Correu na direção do homem de Deus. Nós não precisamos recorrer ao homem de Deus. Nós temos acesso à própria presença de Deus. E nós estamos em liberdade aqui. Eu me sinto em liberdade no meio de vocês. Nós somos família de Deus. E se você hoje precisa declarar: vai tudo bem, Senhor. Mesmo que seja para dizer como Pedro: ajuda-me na minha pequena fé. Vem até aqui à frente, eu queria orar com você. E nós vamos concluir esse momento. Amém? Vamos cantar essa canção. Se mais alguém deseja receber a oração e declarar no seu coração: eu creio, vai tudo bem, vem até aqui.